Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Pois é, a convidada de hoje nasceu em Tauá, no Ceará, uma cidadezinha lá no interior do Ceará, a 337 quilômetros da capital Fortaleza. Mas ela veio aqui para Guarulhos e já mora aqui na cidade há mais de 30 anos. E de garçonete, ela passou a campeã na sinuca. Eu falo de Carmelita e o Mito, mas para conhecer a história dela inteira, para saber como tudo isso aconteceu, tem que ficar ligado aqui no Ponto de Vista, porque esse bate-papo você confere logo após o nosso intervalo. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Isso aí, como eu disse então na abertura, Ponto de Vista já de volta aqui. Hoje a gente vai receber aqui Carmelita e o Mito, que tem uma grande história para contar, né, Carmelita? Primeiramente, obrigado aqui por ter vindo ao Ponto de Vista, Carmelita. Eu que agradeço pelo convite. Vamos ver o que você quer saber tanto. Quero saber tudo dentro de meia hora, claro, né? Porque a gente infelizmente tem um tempo limitado. Eu antecipei aqui na abertura, né, Carmelita, que você nasceu em Tauá, que é uma cidade no interior do Ceará, quase 340 quilômetros da capital Fortaleza. E você cresceu lá, mas veio para cá há 30 anos, já que você mora na cidade de Guarulhos. Queria que você contasse um pouco da sua história lá e a vinda para cá. Eu nasci em Tauá em 70, né? Ano de 1970. E vim para cá com 15 anos. Não cresci muito até hoje, como vocês podem ver. Mas vivo aqui desde 85, moro aqui em Guarulhos. Sempre morei aqui, depois que eu vim de lá para cá. E assim que eu cheguei, eu já fui direto trabalhar num salão de sinuca. Praticamente direto. Fui trabalhar como garçonete. E aí, acabei gostando me identifiquei com a sinuca, né? Mas como é que de garçonete você chegou a virar aí uma jogadora profissional? Mal de, sei lá, eu acho que isso é um pouco do signo. Eu tinha que me especializar em tudo. Tipo, eu tinha que aprender as regras dos jogos, né? A sinuca tem várias regras. Então eu tinha que aprender todas as regras. Os clientes, quando chegavam, se tivesse alguma dúvida de regra, ia perguntar para um dos funcionários, no caso, se perguntasse para mim, eu tinha que saber responder. Você tinha que saber para ensinar os clientes. Eu tinha que saber responder. Se eu tivesse que mostrar ali na prática, eu tinha que mostrar. E aí a mesma coisa foi em relação a saber jogar, né? Eu saber teoricamente as regras era uma coisa, eu saber na prática, né, era muito mais legal. Então eu comecei a aprender. Um cliente um dia chegou e falou para eu dar uma tacada, ele colocou posicionou as bolas num determinado ponto, eu dei a tacada e acertei do jeito que ele queria, né? E aí ele falou para eu treinar, que eu tinha jeito de quem ia jogar bem. E a partir dali, e aí eu acreditei nisso, né? E aí eu comecei a treinar. Naquela época a sinuca já existia profissionalmente também? Não, assim... Existiam jogadores profissionais de sinuca naquela época? Na época nem campeonato feminino tinha aqui em São Paulo. Masculino tinha? Tinha. Você tem conhecimento? Então tinha jogador profissional, tinha. Mas só homem? Mas não tinha campeonato feminino nem nada. É tanto que eu comecei a aprender logo depois que eu entrei nesse salão e só fui jogar o primeiro campeonato paulista feminino 11 anos depois. Então demorou muito para ser criado, né? 11 anos depois. Eu me filiei à Federação Paulista, acho que em 89, e fiquei pronta para jogar, mas assim, eu jogava no meio dos homens.
Então, tinha um campeonato de salão, um campeonato masculino. Masculino não, né? Um campeonato aberto. Eu participava, eu jogava no meio dos homens. Como é que você vê o desenvolvimento desse esporte ou da sinuca? A sinuca pode ser considerada um esporte, certo? Estamos falando de um esporte. Então, como é que você vê o desenvolvimento desse esporte justamente no meio feminino? Porque é tido como esporte eminentemente masculino, né? O cara vai lá no bar e começa a jogar, nem que seja aquela sinuquinha pequena, né? Naquela mesinha que a gente fala que são as bolinhas coloridas, vermelho contra amarelo, azul contra amarelo, enfim. E o homem joga muito, então ele sempre foi visto como um esporte eminentemente masculino. Como é que foi o desenvolvimento entre as mulheres? Como é que você sentiu isso jogando sinuca? É assim até hoje, né? Em relação aos botecos, esses lugares menores assim, sempre mais frequentados e as mesas são mais compostas por jogadores, né? Homens. Os salões de sinuca, que tem um público mais variado, de um tempo para cá, começou a ficar mais mesclado, né? Hoje em dia, os salões têm lá 50% de meninas e 50% de meninos. O público rotativo, que estão ali todo fim de semana, o pessoal que vai para se divertir, que vai para curtir. E os salões, os clubes, né? Os clubes também, a maioria é homem que frequenta os salões de sinuca, tem poucas mulheres. E aí, de quando eu comecei a jogar, eu comecei sempre a divulgar, né? A sinuca feminina. E incentivar também as outras meninas. Então, eu abracei, assim, tudo que eu posso fazer pelo feminino, eu faço. Eu organizo campeonatos, a gente faz tudo que pode para manter a categoria e fazê-la crescer. Mas tem menos meninas do que menino, com certeza. Mas há muito preconceito ainda, porque de repente, assim, hoje está se desmistificando mais alguns esportes que eram só masculinos e as mulheres também participam. Quer dizer, não é que eram só masculinos, mas era difícil das mulheres se destacarem. Por exemplo, futebol. Às vezes tem homem que ainda olha torto para a mulher que joga futebol e fala, essa mulher, sei lá, jeitão de homem e tal. Tem muito preconceito ainda com vocês aí? Olha, na sinuca, nesse sentido? O preconceito às vezes vem das próprias mulheres. Você sabia disso? Não, é interessante a gente às vezes vem das próprias mulheres. Eu vivo dentro de salão de sinuca desde 85. Eu nunca fui desrespeitada, nunca... Lógico que se houve uma brincadeira, uma piadinha ou outra. Aconteceram coisas que... Eu não sei se você considera preconceito, que foram coisas bem mais, assim, absurdas, eu diria. Por exemplo? Por exemplo, uma vez eu fui disputar os Jogos Abertos do Interior, em São José do Rio Preto, fui representando Guarulhos, e o secretário de esportes naquela época me chamou e pediu para montar a equipe para levar para os Jogos Abertos, a equipe de sinuca. Então eu ia jogar e eu ia coordenar a equipe, eu era capitã da equipe. Só tinha eu de mulher nessa equipe, o resto dos jogadores, dos atletas eram homens. Então, quando a gente chegou lá, eles boicotaram. Eles não deixaram eu jogar e nem organizar, nem coordenar a equipe. Então, eram 8 pessoas na equipe, apenas eu de mulher. Acho que é mais do que um preconceito, é uma discriminação, né? Mais do que um preconceito. Meio chato. Eles ficaram chateados porque eu tava no meio de 112 atletas e todo o pessoal da imprensa que chegava lá que só queria entrevistar a Carmelita, porque a Carmelita, e não sei o quê, e virou aquela confusão, até que o pessoal chamou, todo mundo fez reunião e falou para eles, vocês têm o que para contar? Qual é a história de vocês? Que títulos que o senhor tem? Fala, a gente manda entrevistar você. O cara não tinha história, o pessoal não tinha, então, sabe, acabou ficando feio para eles, por quê? Eles não entenderam que a intenção da imprensa era divulgar o esporte, claro, não a Carmelita. Eu não preciso de divulgação. Mas é por isso que você está no ponto de vista, porque você tem bastante história para contar, viu, Carmelita? Agora, como é que a Carmelita se tornou a Carmelita e o mito, conhecida aí como campeã de sinuca? Porque uma coisa é jogar no boteco, outra coisa é você saber as regras que você tinha que saber lá no bar onde você trabalhava, mesmo até ensinar a cliente, mas outra coisa é você passar daí
a profissional, né? Como é que foi essa transição? Olha, eu treinei muito a parte técnica, né? Eu observava muito os melhores jogadores, assim como qualquer pessoa tem que, se está em qualquer área profissional, ela tem que se espelhar nos melhores. Então, você, por exemplo, você tem aí um ídolo, um apresentador de TV que você acha que ele é o máximo. Você tem que observar ele, você tem que aprender com ele. Quem que era o seu espelho? Porque no Brasil, se fala em sinuca, se lembra de quem? Rui Chapéu, né? Que é o nome então, talvez mais conhecido no Brasil na sinuca. Mas assim, quem era o seu espelho? Tinham vários naquela época. Tinha o Rui Chapéu, tinha o Roberto Carlos, tinha... Que não é o cantor, né? Deixa não, claro. Não. Tinha o Carne Frita, que é um senhor que é da época do Rui. Carne Frita? Carne Frita é o apelido dele. E ele jogava muito. Esse cara, ele trancava uma partida, ele fechava uma partida de regra nacional sem tocar a branca na tabela nenhuma vez. É difícil fazer isso. E ele já fazia naquele tempo. Então eu ia lá e eu observava. Tinha vários jogadores naquela época. Tinha o Miguelzinho. E eu ia no Grupo Sérgio da Avenida Liberdade e ficava lá sentadinha, olhando, observando eles jogarem. E eu gravava 1, 2 jogadas, né? Como eles tinham feito ali. Imagina, não tinha a menor ideia de como era feito e chegava no outro dia eu ia treinar aquilo. Jogava 100 vezes a mesma bola aqui no salão onde eu trabalhava. Que depois eu saí de lá, não trabalhava mais, mas eu ia lá treinar sempre. E aí eu jogava 100 vezes a mesma bola até conseguir fazer igual eles tinham feito. Aí eu descobria o ponto da bola, a velocidade, tudo. Né? O toque do braço. Tem muito segredo. E aí você virou profissional, mas hoje dá para dizer que você vive da sinuca? Sua renda vem da sinuca. E dá para viver da sinuca no Brasil, então? Eu vivo. Eu sou uma das poucas pessoas que não tem salão de sinuca, mas que vive e que só trabalha com sinuca. Como atleta? Como atleta. Mas você é remunerada como? Tem o Igor Figueiredo você, também. Você é remunerada como? Você está empregada num clube? São patrocinadores? Como é que funciona? Não, eu só treino, né? Eu estou sem patrocinador esse ano. E eu treino, dou aulas, disputo campeonato, né? Premiação de campeonato também é muito pouco. O valor assim é mínimo. Mas eu trabalho com apresentações também, né? E aula. Quer dizer, então você não vive só do esporte. São outras circunstâncias que circundam o esporte. Como Sim. aula, então você é professora, passa a ser professora, Sim. não exatamente atleta. Como showgirl, que a gente pode chamar, né? Não é showman, é showgirl, você faz shows para empresas, Isso. então já é uma outra modalidade. Exatamente. Mas a pessoa, se eu quiser virar um profissional de sinuca, será que eu consigo viver só do esporte? Você acha que eu consigo viver jogando? Aqui no Brasil? No Brasil. É difícil. Por que é muito difícil? Porque a premiação de campeonato é baixa. Ele é um esporte sem visibilidade, você acha? Não é essa questão. A sinuca é um esporte muito... O pessoal admira muito, tem uma atração. A sinuca é atrativa. O problema é que esporte nenhum no Brasil, além do futebol, tem valor. A monocultura esportiva, né, que a gente tem, esse é um grande problema. Ponto. Mesmo. Nenhum esporte no Brasil, além do futebol, tem valor nenhum. Pode ser o mais lindo do mundo. Não tem valor. Para você ter ideia, na Inglaterra, o principal esporte lá é a sinuca. Foi lá que surgiu? Não sei se foi lá que surgiu, mas lá é bem conhecido. Há controvérsias, né? Há controvérsias. A Inglaterra é o país da sinuca, assim como aqui é o país do futebol. Lá você liga a TV, é o dia inteiro sinuca. Embora eles também gostem muito de futebol, porque sim, também o futebol mas a lá. prioridade é a sinuca. Se tiver um campeonato de sinuca, eles não passam futebol. Mas o legal é isso, que um esporte não exclui o outro, né, Carmelita? Acho que o brasileiro precisa aprender a lidar com o pessoal aqui tem a gama de problema. esportes que a gente tem, não um excluir o outro. E sim todos conviverem, de repente, com destaque também, né? Acho que o problema é a falta de valorizar outros esportes. Incentivar outros esportes. Que é fazer, divulgar. Estarem ali no mesmo nível ou perto, pelo menos, do futebol. Dividir, né? Agora, é muito caro para começar a praticar, Carmelita? Quanto é que eu gastaria se eu quisesse começar a praticar amanhã? Eu preciso comprar o quê? Taco? Você precisa de um bom equipamento, né?
É basicamente o taco, mais nada, ou não? Taco, giz, tem um monte de parafernália, depende do que você vai querer usar. Não, pra Mas o básico é o taco, giz, certo. né? Tem que ter um estojo para você carregar o taco. E obviamente fazer aula, né? Mas a partir de quanto que eu começo a investir para me tornar um jogador? Um pacote de 16 horas, por exemplo. Não só na aula, mínimo. porque a aula a gente vai falar até mais detalhadamente no segundo bloco, mas para comprar um taco de boa qualidade. Quanto é que um taco de boa qualidade você vai gastar uns R$500 de equipamento, você vai gastar uns 500. Não é tão barato. A sinuca sempre foi considerada um esporte de elite. Né? Assim como o tênis também. Apesar, tênis apesar de você ver mesinha, né, em tudo quanto é esquina, aquela mesinha pequenininha. O que eu considero, eu gosto até de jogar naquela mesinha, adoro. Tenho ídolos de mesinhas também. E assim, para mim a mesinha é a várzea da sinuca. É o amador, né? É o amador. Você entendeu? Agora, para você jogar em mesa profissional, aí já fica mais caro. Você falou de clube. Tem clube específico para praticar sinuca, Carmelita? A maioria dos clubes tem salão de sinuca. É um esporte, não há só para isso, é um esporte dentro do clube ali. Isso. Dentro do clube tem várias modalidades, né, vários departamentos e geralmente tem sinuca. Maravilha. Depois do intervalo a gente vai falar um pouco então das suas aulas, que eu quero que você conte melhor aí para quem quiser de repente procurar a Carmelita para fazer a aula. Vamos falar um pouquinho também do seu olhar sobre a cidade de Itauá, porque você esteve lá recentemente, né? Eu queria que você falasse um pouco do Nordeste, principalmente, comparar o Nordeste aqui com o Sudeste. Dizem que melhorou muito o Nordeste, não sei se você tem essa visão, então eu quero que você também conte um pouco para a gente do seu ponto de vista, já que o nome do programa é esse. A gente vai para o intervalo, depois a gente vai falar das aulas da Carmelita, tem um vídeo legal que eu vou fazer aqui com a Carmelita também, mas no intervalo você vai ficar aí com um clipezinho com algumas jogadas que a gente chama de trick games, né, Carmelita? Que são aquelas jogadas... Trick shots, trick games, são aquelas jogadas especiais que você dá um efeito na bola, sai ali de uma situação complexa. Fique aí com esse VT, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Ponto de vista de volta, então, hoje conversando aqui com a Carmelita e o Mito, campeã de sinuca, campeã de quais campeonatos, Carmelita? Vamos falar pra gente um pouco dos seus títulos. Os principais. Os principais. 6 vezes campeã de Copas do Brasil, 14 vezes campeã paulista e 7 vezes campeã brasileira. Caramba, não é pouco não, hein? Não é fraca não. E no total mais de 40 títulos, né? Tá chegando nos 50, eu acho. Eu meio que perdi a conta já, Leandro. Caramba! E aqui eu tenho, pelos clubes que você passou, nosso clube de Vila Galvão. Nosso clube de Vila Galvão, Guapira e o Círculo Militar de São Paulo. Círculo Militar de São Paulo. Então você defendeu clubes também, chegou a defender os clubes. Sim, por equipe, onde só tinha eu de mulher também na época. Que coisa, né? Hoje ainda, profissionalmente, você não vê muitas mulheres que você está falando, né? Que despontou e que divulga o esporte, tem menos, né?
Mas hoje tem campeonato feminino, pelo menos já, né? Tem, Então, desde 96 para cá que tem. pelo menos isso. Agora eu queria, já que o nome do programa é Ponto de Vista, como eu sempre digo aqui, né, Carmelita? Um ponto de vista seu sobre o Nordeste. Você esteve na sua cidade natal recentemente, né? Tauá, e foi passar férias, agora voltou aqui para Guarulhos, onde você mora. Como é que está o Nordeste hoje? Que comparação você pode fazer aqui com o Sudeste? É muito comum ainda as pessoas saírem de lá para vir aqui para o sul do país buscando alguma coisa? Ou lá já desenvolveu razoavelmente? Falta muita coisa? O que você dessa Eu esse sou olhar? suspeita para falar de lá, porque eu sou apaixonada, né, pela minha cidade. Eu gosto muito de lá. Eu vou lá no mínimo 2 vezes por ano. E aproveito a família, meu pai, né, que tá com 89 anos, vai fazer 90 anos dia 14 de abril, vou estar lá de novo. Claro, com o maior prazer. E assim, em relação ao que você perguntou, cara, lá tem o lado bom de lá, né? Para mim é bom para passear, eu gosto de ir lá para passear, para morar eu acho que eu não conseguiria morar lá. Por que não? Eu não sei, talvez por causa do meu trabalho, né? Aqui é mais favorável para eu trabalhar. E quanto assim o pessoal vir de lá para cá, eu acho que não tanto mais como antes. Acho que tem mais gente voltando, não? Mas você sente que o Nordeste está mais desenvolvido? As pessoas têm mais condições lá de encontrarem as coisas? Sim. Até fazer, de repente, universidade? E essa parte você acha que Sim. melhorou? Sim, bastante. Porque muita gente diz Bastante. que houve um desenvolvimento, né? Claro que ainda deve faltar muita Bastante. coisa. Seca, principalmente. Falta tudo em tudo quanto é lugar, né, Leandro? Mas melhorou bastante. Mas seca, principalmente. Você assistiu outra entrevista sua, você disse que nasceu num período de seca muito grande, né? Esse tipo de problema não era para acontecer mais, né? Cara, o que depende da natureza não tem muito o que se fazer, né? Não, mas assim, há meios de você irrigar plantações, de levar água às sim, pessoas, né? sim. A seca não deveria ser um problema para afetar as pessoas ainda, né? É verdade, isso é verdade. Mas aqui o pessoal não se preocupa muito em investir com isso, não é só no Nordeste. Em qualquer cidade. São Paulo também, você vê como é que está São Paulo. Aqui a crise Chegou na hídrica seca que chegou, né? Tá então, tipo complicado. assim, o pessoal aqui zoava o nordestino, falava tanto do nordestino, os cabeça chata que carregava água na cabeça, que viviam no meio da seca lá. E quem é que vive na seca hoje? São Paulo. Verdade, mas eu coloquei... Eu fiquei quase 30 dias lá, foi 30 dias de chuva. Toda vez que eu vou pra lá, eu levo a chuva. Que bom, né? Então vá sempre lá, Carmelita, vá sempre que precisa. Mas eu coloquei isso porque veja como a densidade demográfica é complicado. Guarulhos, com 340 km² mais ou menos de área, tem 1.300.000 habitantes. A sua cidade, que é a segunda maior do Ceará em território, só perde para Fortaleza, tem 60 mil. É uma disparidade gigantesca, né? Então ainda tem muita gente que acaba vindo para cá procurar outras condições. Alguns voltam, né? Alguns voltam porque lá, se fosse um lugar, Leandro, que chovesse, que tivesse, sabe, uma qualidade de vida melhor assim, com certeza eu acho que a maioria das pessoas voltariam para lá. Eu não digo que chovesse, mas que o problema da seca tivesse resolvido de alguma maneira. Mas não resolve, nem lá e nem Fala aqui, na você sabe transposição disso. de São Francisco que há 500 anos eu ouço isso e nunca vai ter jeito. É que enfim. nem aqui, o que o pessoal faz para melhorar? Não, é difícil. Política é uma coisa muito difícil. Carmelita, então vamos falar das suas aulas de sinuca. Como é que são suas aulas? Quem quiser contratar a Carmelita, são aulas particulares? Tem que ir até você, num salão específico? Como é que funciona? Aulas de sinuca da Carmelita. Então, Leandro, eu geralmente agendo a maioria do pessoal tudo no mesmo local, que é no Atlanta Snooker Bar. Né? Quer deixar o endereço ou o telefone para as pessoas encontrarem? Rua Pode Faustolo, número 434. E depois eu vou deixar o meu telefone, aí fica mais fácil. Pode porque deixar, direto se comigo, quiser. quem Tá entra em bom. contato, trata disso direto comigo. Mas se você quiser deixar no ar, a gente coloca aqui no GC, viu? Tá, o telefone Isso, pode falar. 98137-7655. Maravilha. Direto com você mesmo, Direto só comigo. te ligar. Isso. E aí você falou que o curso são 16 horas, é isso, básico? São 16 horas de aula. A gente agenda uma vez por semana, 2 horas de duração cada aula. Então, duram 8 semanas. Depende da disponibilidade também, né? Se tiver eu e o aluno tiver disponibilidade, a gente pode marcar 2 vezes por semana. Fazer... Ou seja, é uma coisa bem tranquila, direto com você. Quando é em grupo, a gente consegue marcar para fazer às 16 horas, dividido em 3 dias. Às vezes, pessoal de outros estados que solicitam aula, eu vou, e aí eles formam um grupo, eu vou,
e faço em um final de semana, sexta, sábado e domingo, né, dividido essas 16 horas nos 3 dias. Aqui eu já não consigo fazer isso, porque senão eu não consigo agendar todo mundo, né? Aí fica... E eu não agendo aula de final de semana também, tá? A gente tem essa parceria lá, eu e a Atlanta, e eles não cobram tempo de mesa dos meus alunos, né? Eles pagam só o valor das aulas, o valor do curso, e fica um pouco mais leve para eles, né? E é isso. Muito bem. Quem e falando quiser... aqui, não, e falando aqui no Atlanta e nas aulas da Carmelita, eu fui lá tentar aprender pelo menos os passos básicos de sinuca com a Carmelita. Veja aí como foi. Bom, a gente está aqui então no Atlanta Snooker Bar, na Lapa, em São Paulo, onde a Carmelita dá as aulas dela de sinuca e hoje ela vai tentar me ensinar a jogar esse jogo. Bora lá, Carmelita? Bora! E as primeiras dicas são você, por exemplo, alinhar o punho para que ele fique reto, né? Espalhou a mão, abre os dedinhos, ergue os tendões, cola o dedão no indicador e aí você tem o suporte correto aqui para apoiar o taco. Depois você alinha o pé direito em direção à jogada, o bico do sapato do pé direito em direção à jogada, caso você for destro, né? Tem isso também, porque às vezes o aluno é canhoto, então só mudar a perna, posição da perna. Alinhou o pé direito em direção à tacada, vai deixar a perna direita reta, puxa a perna esquerda para o lado, meio que paralelo, tá? A distância de um pé para o outro é a largura do teu ombro, ok? E aí você apoiou bem, dividiu o peso do corpo entre as duas pernas e a mão de apoio, flexiona o braço esquerdo e a perna esquerda, né? E aí você tem a postura correta. É importante que o punho direito fique leve e solto, tá? Para você poder movimentar o braço para frente e para trás. Movimentar só o antebraço, tá? Se você deixar ele aberto aqui tá errado, então tem que deixar ele retinho. Opa, perdão. Tem que dar aqui uma posição de 90 graus, o ângulo do braço, tá? O ponto onde você deve bater na bola branca para que ela possa parar, né, num determinado ponto da mesa onde você deseja. Eu vou te dar um exemplo agora. Eu vou jogar essa bola 7 seguindo na caçapa do meio, a bola branca vai seguir, vai acompanhar e eu quero parar ela mais ou menos aqui para posicionar bem para essa próxima bola, né, lá no fundo. Então eu vou me posicionar e vou mirar na parte superior da bola branca. Aí se você vai jogar essa bola e você tem que parar ela, parar a bola branca onde está colorida, para posicionar bem para a próxima bola, na distância que está aqui, vai obedecer. Eu vou bater no meio da bola branca e ela vai parar ali, tá? A puxada, que é uma das tacadas mais difíceis, assim,
e que todo mundo chega, quando vem fazer a primeira aula, já vem, nossa, eu sei jogar, eu quero aprender a puxar e dar efeito. Então a puxada é a mais difícil. E assim, até um recado que eu deixo pro pessoal aqui, que efeito é recurso, tá? Não é toda hora que você vai colocar efeito na bola. Então a maioria das tacadas é no centro da bola branca, no ponto neutro, tá? Você só vai colocar efeito se for necessário. O pessoal tem mania de achar que só sabe jogar se der efeito na bola. Tá? Então vamos lá. Ó, Leandro, parte superior da bola, eu deixei a ponte alta, ok? Abaixei a ponte até o meio, joguei aquela segunda bolinha que parou lá, ok? Abaixei, zerei a ponte para poder tocar na parte inferior da bola branca e fazer ela retroceder, voltar na minha direção. O ponto mais importante da técnica é isso. Você aprendeu a dominar a bola branca, você tem o domínio da bola branca, você consegue desenvolver a técnica, né? E fazer uma tacada contínua. Para jogar com os amigos, então, postura e esses passos simples da bola branca. Exato. Então, aí eu tentando aprender alguma coisa aqui com a Carmelita. Carmelita, você tem tacos seus, né? Que você vende também, é isso? Eu tenho Com uma seu grife. nome? Eu tenho uma grife. Eu acho que eu sou a única atleta no Brasil que tem uma grife de tacos. É fabricado pelo melhor fabricante de tacos do Brasil, que é a Taco 7. Show de bola, top. Que bacana. Quem quiser comprar também encontra com você ou É vende direto em comigo. loja? Com Os você. tacos da minha grife você só adquire direto comigo. Lógico que a Taco 7 tem uma linha imensa de tacos, né? Mas o da minha grife é só comigo. Que bacana. E além de tudo isso que você faz, Sob medida, dá aula, tudo bonitinho. dá aula, é atleta, vende tacos, você também é árbitra de Também, sinuca? também. É muito difícil apitar um jogo de sinuca? Não, antes era um pouco mais. Hoje em dia o pessoal já entrou num esquema diferente né? No clima dos novos tempos da sinuca, não é mais que nem antigamente. Antigamente tinha muito jogo apostado, o pessoal tinha aquela coisa de ficar tentando tirar o adversário do jogo, entendeu? Desconcentrar o adversário. Hoje em dia, se o cara for fazer isso numa mesa de sinuca, ele vai passar por ridículo. Não existe isso mais, né? A sinuca, e é o que eu ensino bastante na aula, que a sinuca é concentração. Com certeza. Você não pode estar 99% concentrado, você tem que estar 100% concentrado. Não pode ter aquele 1% desconcentrado. Não, é 99% concentrado, né? E aí você trabalha, que acontece durante as aulas também, você trabalha a coordenação motora, né? Melhora a parte técnica, lógico. Agora, tem confederação e federação de sinuca, né? Tem a Federação Paulista, tem as federações, cada estado que participa tem as suas federações, né? No caso, eu faço parte da Federação Paulista, eu sou diretora do Departamento Feminino. Tem seleção brasileira também? Não, quando vai para campeonato fora do Brasil, assim, tem 4 vagas para o campeonato mundial. Né? Se tiver 4 meninas que tenham condições financeiras de ir, condição financeira, porque você tem que se vai bancar às lá. 4. Se não tiver patrocinador, se quiser ir, tem que bancar. Ou seja, só conseguiria bancar se o patrocinador bancasse. A federação mesmo não banca. Não, a federação não banca ninguém. A federação não banca ninguém. A Confederação Brasileira de Bilhar de Sinuca, ela ajuda com a metade da passagem. E só? Que beleza. Ainda isso, que ajuda, né? Isso precisa mudar um pouco no esporte de modo geral, que não o futebol. Nos outros esportes, as federações e confederações, algumas são muito omissas em vários casos. Queria que você falasse um pouco do Mundial. Você chegou a disputar o Mundial em 2014, não disputou? Disputei. Como é que foi? Eu disputei. Foi em que país? Eu disputei o Campeonato Mundial Feminino de Snooker no norte da Inglaterra, que foi em Leeds. Foi meu primeiro campeonato mundial. Eu fiquei em 3º lugar. Foi uma surpresa para mim, porque lá, assim, as meninas jogam muito. Tinha chinesas, indianas, que jogam absurdamente bem, assim. E as inglesas também, né?
canadenses, enfim, todas jogam muito bem. E foi um teste para mim assim, ferrado, porque ali eu vi se eu realmente era o que as pessoas dizem que eu sou. Eu não me acho, eu ouço as pessoas dizerem, né? Então, ali foi um teste muito bom para mim, porque eu ficar em terceiro lugar no meu primeiro campeonato mundial foi excelente, né? A mesa é completamente diferente. Ela é maior? Muito maior. É mesmo? Muito maior. Ela inteira, ela mede 3,60 de comprimento por 1,80 de largura. Caramba. A nossa maior aqui no Brasil mede 2,84 por 1,42. Nossa, quase 1 metro de diferença. É muita diferença. Então, assim, depois eu te mostro fotos. É muito grande, muda tudo. São 15 bolas vermelhas, né? A nossa mesa comporta no máximo 10. Então que é a sinuca completamente inglesa, diferente, né? é outro mundo, São outras né? regras também e tudo mais. Não, a mesma regra que a gente joga. Então, Só que lá tem várias bolas vermelhas. são 15 bolas vermelhas devido ao tamanho da mesa, né? Essa é a regra oficial inglesa. Aí ele pode matar uma vermelha e uma outra. Isso. Uma vermelha e uma outra. Aqui no Brasil a gente jogava, meio que adaptaram essa regra, e a gente jogava a regra mista, que eles chamavam, né? Na nossa mesa, de 2,84 por 1,42, e ficava um pouco parecida a regra. De um tempo para cá, a confederação passou a fazer os campeonatos brasileiros na mesa oficial inglesa. Então aqui a gente já disputa também o campeonato na mesa oficial inglesa, o que para quem disputa campeonato mundial é importante, né? Porque já tem noção. Você já tem noção, treina. você disputa um evento ou outro, Tá certo. então você já fica familiarizado. É diferente, quando eu fui, eu treinei 6 meses para ir jogar numa mesa, num mundo completamente diferente, tipo... Não sabia o que você estava fazendo ali, né? Mas aí se encontrou. Carmelita, para a gente aqui encerrar o programa, eu queria que você deixasse suas considerações finais, mas que aproveitasse e falasse um pouco nesse finalzinho da sua constituição familiar. Você tem 2 filhos, parece que eles também já estão se enveredando aí pelo meio da sinuca. E por que você escolheu exatamente, quando você saiu de Itauá, vir aqui para Guarulhos? Como é que você veio parar aqui nessa cidade que você está há 30 anos? Só para a gente poder fechar. Primeiro, Leandro, eu quero agradecer o convite, tá? Muito obrigada. Sempre bom esse espaço, né? Que as pessoas me cedem para divulgar o meu esporte, que eu amo muito, né? E minha família, eu tenho 2 filhos, né? A Toshie, Camila Toshie, ela já disputa campeonato também, minha aluna. Que idade que ela tem? Ela está com 22. A gente já chegou a 2 finais de campeonatos paulista. Que bacana. Ela é a atual vice-campeã paulista. E tem o Gabriel, né? O Gabriel não tem muito tempo para jogar sinuca, ele gosta, né? Mas ele não tem muito tempo para jogar sinuca, ele se dedica à Força Aérea. E é isso, ele gosta, mas não pode, né? E a minha filha já treina bastante, se dedica, trabalha, está nesse meio, né? Ela trabalha na Taco 7 também. Que barato. E aí ela treina bastante. Então você ela tem uma se família dedica... aí voltada para a sinuca, pelo menos a sua filha está seguindo os passos da mãe. Mais uma mulher para a sinuca. Exatamente. Se eu soubesse que todas as filhas mulheres que eu tivesse iam jogar sinuca, eu tinha feito umas 10. Você já fazia um time completo. E por que Guarulhos, Carmelita? Por que você veio para cá? Guarulhos foi porque os meus irmãos moravam aqui e trabalhavam nesse salão de sinuca, que foi onde eu comecei tudo, assim. O salão Então você aproveitou que tinha família para cá e... eles trabalhavam no Hobby Time Snooker, que era aqui na João Gonçalves, na mesma rua da Câmara aqui. E os meus irmãos trabalhavam, eles tomavam conta dessa casa. E aí eu vim para cá e fiquei morando com eles. E aí fui trabalhar com eles. E aí foi a história que você conferiu no Ponto de Vista e garçonete, tornou-se Carmelita a campeã. Obrigado, Carmelita, por sinuca. ter vindo ao Ponto de Vista mesmo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito bem, essa então Carmelita e o mito, multicampeã na sinuca. Aproveite e faça umas aulas com ela, que nem eu aqui, porque eu, para ficar ruim, tenho que melhorar muito ainda.
Muito obrigado aqui por você ter acompanhado o Ponto de Vista de hoje. Lembrando que o programa vai ao ar de modo inédito toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara, com a transmissão simultânea pelo nosso site e também pela NET, TV por assinatura, canal 7 Digital. Muito obrigado, nos vemos aqui então numa próxima oportunidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.